Boa noite, Newton. Boa noite, Antônio e família. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje venho apresentar, o nosso projeto aí, tá? Para cozinha e terraço, ok? Fizemos a visita há 2 semanas atrás, amanhã fazem 2 semanas, e eu consegui desenvolver aí em um excelente prazo aí a proposta para apresentar para vocês, tá? E eu começo essa apresentação olhando as fotos, tá, do dia que eu fiz a visita. Essa aqui é a cozinha de vocês, né? Vocês acabaram de adquirir o imóvel, removeram essa parede que existia aqui central, né? Que dividia a cozinha de uma outra área. E agora a gente busca fazer, né, esse projeto com essa integração desses ambientes, tá? Primeira coisa que eu já pedi até para vocês via telefonema, né, é abrir esse forro, abrir uma visita aqui, né, e verificar se tem uma viga aqui em cima, tá, onde existe a parede. Se não houver, é fortemente recomendado que se faça, tá? Que escória remova forro, escória a laje e faça esse reforço estrutural, essa viga aqui, tá? E também é muito importante que logo após esse reforço a obra comece de cima para baixo. O reforço é prioridade máxima. E na sequência a gente começa a obra de cima para baixo. Faz o segundo andar, porque a gente vai ter que subir com material, passar a instalação por debaixo da laje lá de cima, né? Que é aqui no teto, aqui por cima do forro. Então a gente precisa fazer essa obra primeiro lá em cima e depois aqui embaixo, tá? Mas vamos lá. Hoje temos essa grande janela aqui, que a proposta seria fazer uma porta, tá? E essa outra janela aqui que poderíamos aumentar um pouco, tá? Vamos lá. Olhando no lado oposto, né? Eu tenho essa porta aqui e eu tenho uma janela. Aqui eu tenho um quartinho e um banheiro. A minha proposta, tá? Deixa eu pegar a ferramenta aqui para poder desenhar. A minha proposta é que a gente cresça aqui esse quarto e esse banheiro e coloque uma porta única aqui para acessar os dois, tá? E esse banheiro ele cresce aqui embaixo, esse quarto ele cresce aqui embaixo para poder criar um banheiro. Até essa coluna aqui vai ser a ampliação do quarto para virar o banheiro. E o banheiro fica embaixo da escada e a gente consegue aqui fora abrir uma janela boa para esse quarto, ok? Logo, quando eu abro essa janela para esse quarto, eu entendo que é melhor que a gente feche essa porta aqui para que a gente crie mais privacidade, né? Então a gente constrói aqui fechando isso aqui para criar um pouco mais de privacidade no quarto, tá? Já essa janela a gente abre até embaixo para criar uma grande porta, tá? E aqui a gente vai criar uma sala de jantar, ok? A parede vai crescer aqui, né? Vai ter uma grande parede aqui com a porta, né? Para entrar para o quarto. A gente faz uma sala de jantar, coloca um aparador do lado de cá, coloca uma decoração, um quadro nessa parede e fecha essa parede, a porta ali. A janela vira uma porta, a porta fecha, tá? Vamos lá. Essa porta aqui, que dá acesso à escada, a gente vai remover, tá? E vai criar, vamos lá. Vai fechar uma parede aqui, né? A gente vai fechar isso aqui tudo, tá? Para encostar por aqui uma bancada, tá? Para o cantinho do café, tudo mais, a geladeira, a torre quente aqui, né? Os dois móveis aqui. E por trás dessa bancada que a gente vai criar aqui, né? Por trás dessa parede, a gente cria uma casa do gás e uma despensa, tá? Já mostro para vocês em 3D como vai ficar. Aqui, ó, onde hoje a despensa vai fazer parte do novo banheiro. O banheiro vai ficar aqui embaixo da escada, tá? A gente vai refazer essa escada no mesmo posicionamento, porém mudando a quantidade de degraus, a altura dos degraus, fazendo ela mais confortável, tá? Mas a gente só vai refazer ela depois que estiver quase terminando a obra lá em cima, para não ter risco de danificá-la, tá? Então a gente vai fazer o que tiver de fazer lá em cima para depois quebrar a escada e aí vem e reveste tudo, tá? Mas olhando daqui de cima, teremos aqui uma parede que vai fechar isso, né? E esse pedaço aqui, ó, entre a escada, né, e a parede, aqui vai virar um depósito com gás e também depósito de serviço, e essa outra área aqui vai virar a despensa, que a gente vai acessar por uma porta aqui do lado da geladeira, tá?
E essa porta aqui a gente remove para deixar a escada aberta. E aí a gente coloca uma portinha aqui no corredor para entrar para esse depósito. E a porta da despensa entra lá pela cozinha, tá? Passando, a gente vai rebaixar esse chão aqui, tá? Aproveitar que já está tudo quebrado, a gente vai quebrar esse chão. Esse chão deve ser mais alto aqui por motivo de alguma tubulação passando. A gente vai corrigir, vai descer essa tubulação. E na lateral aqui esquerda, né? A gente tem ali as caixas de gordura, de esgoto. A gente refaz a ligação e remove esse piso mais alto aqui nesses dois cômodos, tá? Isso é muito importante. Esse é o quarto de vocês, né? Então a proposta vai ser um guarda-roupa de um lado, outro guarda-roupa do outro com um espelho de frente para a porta, cama central, um nicho na parede com um painel de marcenaria para colocar a TV. Tá? E no terraço, né, temos esse canto aqui que existe, né? A gente vai fechar aqui junto com o banheiro, tá? Então o banheiro vai crescer para cá, eu vou abrir uma janela para o corredor aqui, tá? Vou colocar um box aqui, o vaso, e a pia fica lá onde já é dentro do banheirinho, que é bem pequenininho, tá? Perdão, peraí, eu cliquei no errado. Aqui. Então a gente vai crescer para fora aqui e vai transformar esse lavabo em um bom banheiro, tá? Nesse canto aqui nós vamos criar uma base de apoio em alvenaria e botar um armário até o forro, tá? Aqui a gente vai levantar essa parede toda aqui até 2,5 metros, se eu não me engano. Não, vai levantar mais do que 2,5. Para poder embutir o telhado, tá? E vai levantar aqui na frente até 1,80. E aí no projeto eu já explico para vocês. Essa parede aqui a gente vai levantar até o telhado também, tá? Para esconder essas edificações aqui, a gente criar um lugar aqui para colocar televisão, para encostar a mesa, para distribuir mobiliários, tá? A gente vai fazer a remoção desse telhado, tá? E vai fazer um telhado metálico caindo para a lateral da casa. Ao invés dele cair para frente, a gente vai fazer ele caindo para o lado, porque fica uma distância menor, então fica um telhado menor para embutir. Se ele caísse para frente, ia ter que fazer uma testa muito grande para embutir esse telhado. Tá? Aqui nessa área a gente vai levantar essa mureta até meia altura, tá? E vai colocar um guarda-corpo de vidro em cima dela e vai continuar com a mesma altura nessa daqui, tá? Vamos lá. Essa escada a gente vai fazer ela corretamente, vai fazer um patamar e ela vai sair para cá. Aqui a gente vai ter que quebrar esse beiral aqui para isso. E falta um degrau para a gente não ter essa situação aqui acontecendo, tá? Essa janela aqui que já existe, ela vai passar aqui para frente, né? Ela vai avançar, até para a gente esconder essa janela do vizinho ali, ter um pouco mais de privacidade. E nesse pedacinho aqui a gente vai embutir a lavanderia. Eu vou diminuir um pouco esse banheiro aqui, para aumentar esse espaço, para ter aqui um espaço para uma máquina de lavar, para um tanque e um espaço para guardar os varais que vocês podem estender roupa no terraço, tá? Quando eu olho para cá, né, para a gente ter, deixa eu ver se tem uma foto mais distante. Não, melhor é aquela mesmo. Para a gente ter uma privacidade com uma banheira aqui, eu não colocaria ela em cima da garagem, eu colocaria ela aqui. E também fica fácil porque desce a tubulação pelo corredor lateral da casa. E a gente também tem um vão mais estreito, que requer menos reforço estrutural do que aqui em cima da garagem. E a gente utiliza uma hidromassagem ao invés de uma piscina, que também é muito mais leve. Só que eu tenho problema de privacidade com esses vizinhos, então a gente vai levantar essa parede aqui até 1,80. Aonde houver, né, a banheira, a gente contorna com uma parede de 1,80 para criar essa privacidade. Tá bom? Visto, vamos às fotos, ok? Deixa eu botar aqui na tela, na área que aparece, tá? Vamos às fotos. Bom, eu entrei pelo seguinte conceito aqui, tá? Eu escolhi um revestimento que vocês me pediram de destaque, tá? Eu optei por pedra, tá? Já começo por isso. Tá? Aqui ó, tá uma simulação de uma pedra madeira branca, mas eu não vou, é uma lajota de pedra. Vocês podem buscar aqui, melhor cabe no orçamento de vocês, desde que ela tenha essa característica de ser clara, tá? De ser um tom neutro, sabe, bem clarinho.
Pode ser, o travertino é uma das mais caras que tem, mas tem o travertino. Nós temos a pedra madeira, que é bem mais em conta que o travertino, 4 vezes mais barata que o travertino, tá? E temos outras opções também. Aí tem que ver com o fornecedor, o que o fornecedor tem no valor acessível, claro. Mas utilizar pedra natural para trazer essa elegância, essa textura para o projeto, tá? E aí, como é que ficou essa distribuição? Logo na parede ao lado da passagem aqui, né? Logo do lado da porta, aqui tá a pedra da porta, e aqui logo aquela paredinha que tem assim que a gente entra na cozinha, né? Já começa esse revestimento e ele vira nessa parede, e a gente também usa na outra parede de frente, e também usa no balcão e na parede ali do fundo da sala de jantar, né? Então eu trago esse revestimento para abraçar os ambientes, ok? Na parede lá do fundo eu tenho revestimento do piso ao teto, na parede da porta ali, a lateral direita também tem. E aqui na sala de jantar a gente deixa a parede com pintura e rodapé, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode observar aqui, ó, a parede do quarto, ela vem até aqui, eu ainda cresço ela um pouco mais para criar uma privacidade e esconder a porta do quarto. Então quando a gente chega por aqui, a gente não vê a porta do quarto, ela está escondida ali atrás. Essa aqui é a porta da despensa, tá? Aqui eu tenho a geladeira, micro-ondas e forno a gás, tá? Bebedouro, depurador de água, cafeteira aqui, tá? Aqui no meio eu tenho uma ilha com a pia e o fogão, calha úmida. Essa ilha é larga para caber banquetas para refeições rápidas, para tomar um café da manhã rápido, e além de ter uma mesa de jantar convencional para 5 pessoas, que é o que comporta a família de vocês, certo? Bom, avançando, eu andei um pouco mais para frente e olhei para onde temos as 2 janelas, né, onde é a cozinha, e temos lá, né, a parede de pedra. Como a gente tem uma despensa aqui atrás dessa porta, eu não preciso de tantos armários para dar conta dessa cozinha, então me possibilita colocar prateleiras com iluminação, uma decoração ali. Esse canto aqui é o do café, e também onde vocês vão poder apoiar os eletrodomésticos de vocês, como por exemplo airfryer, batedeira. A ideia é que fique guardado no armário, na hora de usar, coloque em cima do balcão. E só a cafeteira fica fixa aqui, talvez a airfryer também, mas é o local para apoio de eletrodomésticos, ok? Então toda a parte operacional da cozinha funciona aqui nesse pedaço, da ilha para trás. Então aqui atrás eu tenho um apoio, aqui eu tenho a bancada com fogão e com a pia, lava-louças embaixo, tá? Ali atrás eu consigo apoiar para preparar, para cocção, tudo mais. E do lado oposto, né, eu tenho aqui um local para uma adega, tá? Se não me engano essa daqui é de 30 garrafas, 34 garrafas, é uma adega grande, ok? E temos aqui mais apoio para guardar utensílios para apoio dessa área da adega, né? Temos um decanter de vinho, as mesmas prateleiras do outro lado para criar nessa amarração visual. Então a prateleira com iluminação aqui para decoração, para colocar coisas relativas a vinho aqui, tá? E aqui a cristaleira, tá? Mas uma versão moderna de cristaleira, tá? Um armário preto, ok? E embaixo dele ali as garrafas de vinho iluminadas para poder armazenar o vinho não climatizado, e aqui a adega para guardar o vinho climatizado, tá? E em cima aqui nós temos a cristaleira para guardar as louças, os cristais, as coisas especiais aqui para ficar à mostra, né? E lá atrás, ó, eu tenho uma televisão de costas para o banheiro, né? E eu tenho embaixo dessa televisão um buffet, um móvel de piso com as louças do dia a dia que vocês servem à mesa, pega daqui já serve à mesa, bem prático. E a televisão para se assistir daqui, né? Cozinhando, poder se ver TV, e também sentado à mesa de jantar se ver a TV. Lá fora eu fechei a porta que existia aqui e a janela cresceu até o chão. E lá fora a gente pode ver vasos com plantas e ó, o revestimento que vocês compraram para o corredor, né? É uma peça em peça, sem corte, tá? Para fazer um rodameio a meia altura, tá? Que é a mesma aqui da cozinha. Na parte da TV e na parte da porta aqui, pintura mais rodapé. Na parede aqui, atrás dos móveis, a gente usa o revestimento cerâmico que vocês compraram, e aonde aparece a gente usa a pedra. E esse aqui vira e vai até lá na porta, tá? E essa parede aqui, né, da porta e da janela com o revestimento também. E a mesma coisa aqui, a pedra na parte aparente e o revestimento atrás do armário e passando para cá na porta da despensa, tá? Quando eu olho aqui, ó, a parede do quarto avançou até o alinhamento proposto, né, do banheiro, e a gente avança um pouco mais ainda essa parede, faz essa pedra virando. Eu criei até um detalhe de iluminação aqui que sobe e vira, né?
Botei um espelho aqui, que é logo na porta do quarto, se vê ali, também fica uma visão agradável quando a gente está daqui da cozinha, tá? Com uma mesa, com um vaso de planta, um apoio, uma decoração, tá? Então por aqui a gente acessa o quarto, aqui do lado desse espelho tem a porta do quarto, tá? Avançando, temos lá a vista da porta do quarto e aqui a porta da despensa, né? O revestimento vem até aqui, aqui a gente já entra com a pintura igual a parede de lá, não tem necessidade de colocar revestimento ali, né? Na parede da porta do quarto. Temos uma coifa de ilha para poder cozinhar aqui com a cozinha fechada, tá? E temos aqui também, né, uma variação de luminárias tipo tubo, né, uma maior, uma menor, fazendo um jogo aqui bem contemporâneo. Alguns spots aqui para iluminação, perfis de LED aqui para o quadro, ali atrás para a porta do quarto. Spots aqui também nessa área aqui central aqui, né, luz focal, mais luz focal aqui em cima desses vasos decorativos que ficam na lateral da TV. Em cima da TV a gente não coloca luz, um pendente minimalista em cima dessa mesa, né? E o nosso perfil de LED para lavar essa parede, né? Criar um detalhe aqui na parede de pedra e também para acender esse quadro decorativo. Uma mesa redonda para melhorar esse fluxo, essa circulação, cadeiras em couro marrom, acompanhando banquetas em couro marrom. Muito importante que essas banquetas sejam de altura regulável, para ser ajustável para a ilha, tá? E as cadeiras aqui para fazer uma composição com as banquetas. E amarrando, esse couro combina bastante com esse tom de madeira que é louro frejó, né? Que combina muito com o preto, que combina muito com a pedra. Então a gente consegue toda essa harmonia, né? Na composição dos materiais. E aqui não ter revestimento nessas paredes também traz um pouco de aconchego, essa questão de sala de jantar e não de cozinha, não ficar aquele ambiente muito frio, né? Iluminação lá fora, né? Arandelas também. E aí a gente passa aqui primeiramente para o quarto. Bom, antes o quarto funcionava nesse fundo, né? E o banheiro funcionava aqui nessa frente. A gente inverteu, colocou o banheiro para o fundo, porque o banheiro pode funcionar com ventilação mecânica, e passou esse quarto para frente. A cadeira aqui, ó, tá bem de frente para a janela que tem vista lá para o corredor. Atrás da porta tem um guarda-roupa, tá? Um guarda-roupa de 4 portas, ok? A gente faz aqui um roda meio em marcenaria com iluminação de baixo para cima para abraçar o ambiente, deixar mais confortável, porque é um quarto bem pequeno, tá? Então a gente consegue colocar todos os itens, né? Guarda-roupa, mesa de estudos, até um rack com um móvel abaixo do rack para botar um videogame, o que for, com uma boa TV. A cama fica como se fosse uma configuração para funcionar como um sofá para se assistir TV, né? Você senta na cama aqui virado para a TV. Uma mesa lateral, então assim, apesar de muito pequenininho o quarto, eu ampliei ele um pouco, né, em direção à cozinha, e ainda assim é muito pequenininho, mas eu consegui toda a configuração mínima, tá? Aqui, ó, do lado da porta de entrada, ó, aqui a porta de entrada, logo ao lado dela, né, a gente tem um gancho para pendurar uma mochila e tem uma porta que vai para o banheiro, tá? E o banheiro, quando a gente entra, a gente vê de frente, né, uma bancada com uma pedra embaixo para botar aqui um cesto com produtos de higiene de reposição, toalhas dobradas, né, sabonete, pasta de dente de reposição, né, em potinhos organizados aqui. Não precisa fazer marcenaria no banheiro, assim a gente tem não tem questão de problema com umidade, ainda mais que o banheiro não tem janela, né? Apenas espelhos aqui em cima e uma prateleira de vidro, as mesmas luminárias de sobrepor de tubo e um perfil de LED que entra no box, né? Começa aqui nesse lado e vai até lá dentro no box. E a gente tem a porta ali, o box ele recua, ele avança um pouco, né? Até quase chegar na porta do quarto. Então a gente tem esse box pulando para fora, tá? E a gente está aqui, ó, embaixo da escada. Se vocês olharem, ó, aqui em cima, tá vendo que o teto é inclinado? O teto aqui está inclinado, isso aqui é o fundo da escada. Então eu coloquei o chuveiro embaixo da escada. Nessa parede aqui a gente pode botar o exaustor, passar por cima do forro do quarto e jogar lá para fora. Quando entrar no banheiro, acender a luz do banheiro, esse exaustor já começa a puxar e jogar o ar para fora para fazer essa renovação mecânica desse ar, tá? No banheiro eu utilizei os revestimentos que vocês compraram também, né? Que é esse marmorizado aqui e esse madeirado claro, tá? Que já está comprado. E entrei também com o mármore Nero Marquina, né? Que é o mesmo que utilizamos lá na cozinha, que tem essa personalidade, esses rajados, né? Avançando, após o banheiro temos o quarto do casal.
Aqui eu tô como se eu estivesse de costas para a porta que hoje está lá, que existe, no local que ela está. Tá? De frente para a porta eu tenho um espelho preso na lateral de um guarda-roupa, então um espelho de corpo inteiro, saiu do banheiro eu tenho um espelho de corpo inteiro. E quando eu olho para dentro do quarto eu vejo uma cama com um painel de cabeceira iluminado, persiana romana, embutida num cortineiro simples, sem iluminação, tá? Um guarda-roupa do piso ao teto lá no fundo, eu tirei o ar-condicionado que aqui está e mudei de lugar para que a gente pudesse botar esse guarda-roupa com melhor aproveitamento até em cima, que vocês precisam de armazenamento, né? E olhando no lado oposto, ó, aqui é a porta que a gente estava lá de frente, aí o espelhinho aqui de frente para a porta, tá vendo? E ali a porta do banheiro da suíte de vocês. Aqui eu fiz um guarda-roupa seguindo o mesmo modelo do outro lado, só que lá tem 6 portas, né? E aqui tem 4 portas. É o mesmo guarda-roupa que tem no quarto do filho, né? E em cima aqui mais armário até o teto. Então tem 3 spots ali iluminando aquele corredor, tem 3 iluminando aquele outro corredor. Então dos dois lados da cama tem 3 spots lá e 3 aqui, né? A gente vai fazer a instalação do ar-condicionado em cima da porta de entrada, que fica mais fácil da gente conseguir deslocar o dreno pelo banheiro ou para fora, enfim, por essa parede aqui por trás do guarda-roupa. E a gente tira ele, né, da área onde os guarda-roupas estão para poder aumentar a capacidade de armazenamento do guarda-roupa, tá? E a gente coloca a televisão embutida em um painel, tá? Esse painel do piso ao teto. Esse painel, ele avança para fora da parede 5, 6 centímetros, tá? E o nicho da TV avança para dentro da parede mais 5, 6 centímetros. A gente bota uma madeira escura no fundo desse nicho e faz esse painel avançando para conseguir criar uma iluminação nas duas laterais da TV. Assim vocês criam um painel retroiluminado, vocês conseguem apagar todas as luzes e assistir TV com a luz da TV e essas duas laterais aqui acesas sem ter uma luz diretamente no olho de vocês. Fica bem aconchegante. E também pode deixar aceso essa luz de cabeceira, mas apaga todo o teto, cria uma configuração de luz bem aconchegante para o quarto, tá? Apesar de pequeno, ele fica com bastante armazenamento, tá? E bastante aconchegante. Fica bem um quarto, como se fosse um quarto de hotel com bastante guarda-roupa, tá? E no chão o revestimento que vocês escolheram e o rodapé de poliestireno frisado, se eu não me engano aqui está de 15 centímetros de altura, mas isso eu confirmo em projeto para vocês, tá? Passando para fora, essa aqui é a nova escada que faremos, né? Como que vai funcionar aqui, ó? Aqui eu tenho uma portinha aqui, ó, logo assim que entra, e aqui eu tenho uns tijolos vazados. Esses tijolos vazados aqui se chamam cobogóis, é para fazer a ventilação de onde vai ficar o gás, tá? Então o gás ele fica aqui nessa portinha, a gente abre essa porta, tá o gás ali dentro, tem um lugar para guardar balde, pá, rodo, vassoura, uma escadinha, uma tábua de passar roupa, de guardar um item aqui de material de limpeza que tem que ficar acessível próximo à cozinha, tá? Que não possa ficar na despensa para não passar cheiro para comida, né? Enfim, eu tenho esse armário aqui que fica ao lado da escada, de costas para a cozinha, e aqui fica a porta para da cozinha vocês conseguirem fazer a conexão com o terraço, que é o local de lazer, né? Então vocês podem vir aqui na cozinha, buscar uma carne, levar lá para cima, enfim, buscar uma panela de comida que foi preparada aqui embaixo antes dos convidados chegarem. A cozinha fica automaticamente, quando eu abro essa porta, conectada, né? Para subir aqui pro terraço, tá? A escada revestida em mármore e o piso aqui logo na entrada revestido no mármore, tá? Esse mármore ele pode ter um acabamento levigado, pode ter um acabamento escovado, não ser polido para não escorregar, ou ele pode ser o polido e a gente colar soleiras como se fosse uma lixa antiderrapante nas beiras dos degraus, igual em prédio tem, tá? A gente tem alternativa para escolher esse acabamento. E o rodapé inclinado e reto cria uma sensação bem contínua. Iluminação aqui, ó, na parede, tá vendo? Para iluminar o chão, ok? E um corrimão em madeira, tá? Para ser aconchegante, ser um corrimão bom de pegar, só do lado direito, tá? Essa escada tem que ser refeita porque o número de degraus vai mudar e o jeito dos degraus vai mudar também. No corredor, o revestimento que vocês compraram em pé na parede, tá? Ele inteiriço, e atravessando toda a extensão do corredor para não passar umidade para dentro da casa, né? Subindo para o terraço, essa é a nossa primeira visão, tá? Bastante informação, mas vou começar logo pelo piso. Eu utilizei um piso madeira,
tá? Revestimento de porcelanato madeirado, bem fácil de encontrar, acabamento acetinado, ok? Ele pode ser antiderrapante, porém esmaltado, tá? Peças de 20 por 1,20 e paginados em espinha de peixe, que fica uma peça assim, né? E a outra inclinada, encostando nela, tá? Então faz esse desenho como se fosse uma espinha de peixe, esse zigue-zague, tá? Esse é o espinha de peixe, ele não tem corte aqui, tá? É só a peça assentada, é mais simples de assentar do que o escama de peixe. É mais difícil do que a amarração, mas ele cria, né, um aspecto bem interessante, né? Fica bem mais bonito. Eu tenho duas luminárias logo assim que a gente chega, dois plafons grandes, centrais, em cima de uma sala de estar. Tá? Apesar de ser uma sala de estar, é um terraço, é coberto, né? Mas é um terraço. Então eu utilizei mobiliário de área externa, então móveis de fibra sintética, aqui uma mesa de centro, mesa lateral, que também pode ser um banquinho extra para pessoas sentarem, né? E quando não tiver gente para sentar, serve como mesa lateral em corda náutica. Aqui também fibra sintética, 2 City Garden, 2 tamborzinhos que dá para sentar. E aqui um sofazinho de costas para a escada, mesas de centro em madeira, tá? Um balanço de piso, né? Para também vocês poderem relaxar. E arandelas na parede ali no fundo, tá? Passando por uma segunda camada, né? Olhando mais para trás, nós temos uma ilha em Nero Marquina. Nós temos a área da pia, né, e a área do fogão contornadas por um vidro, para a pessoa que estiver sentada aqui não cair respingo d'água, respingo de sujeira, o vento não apagar o fogo do cooktop, né, porque é um ambiente aberto. Uma coifa de ilha para poder manter esse ambiente aqui, se vocês quiserem fazer uma fritura, manter esse ambiente aqui habitável, né? Uma mesa para 8 pessoas, cadeiras Tramontina, tá? Não são cadeiras caríssimas, são boas cadeiras. Uma mesa de 8 lugares de madeira com pé metálico para trazer essa contemporaneidade. A gente levanta essa parede para poder embutir um telhado e passa um forro em tudo, então parece que tem uma laje, né? Eu crio um nicho nessa parede que a gente levantou para colocar o apoio aqui dos equipamentos de TV, uma decoração ou o que for, e contorno esse nicho aqui com a pedra. Faço o painel em pedra e um roda-meio no revestimento que vocês já possuem, que é o revestimento da cozinha, que a gente também não utilizou todo, né? Porque eu coloquei bastante revestimento de destaque, ele vem aqui para o terraço também. Então a gente tem a pedra da cozinha, a gente tem o revestimento igual da cozinha, e eu entro com um piso madeirado diferente para criar essa cara de quintal, tá? Para ficar mais aconchegante. Esse piso de madeira traz uma questão mais de aconchego, né? Eu utilizo das mesmas luminárias, né? O tubo de sobrepor, sobe e desce, para criar esse movimento, tanto na mesa de jantar quanto na ilha. E spot iluminando essa área de trabalho. Eu tenho um nicho aqui que atende como bar, então eu tenho um LED aqui em cima para iluminar esse nicho, eu tenho micro-ondas também dentro desse nicho, eu tenho aqui um balcão que tem uma pia para dar apoio a esse bar e também para dar apoio ao churrasqueiro, botar a tábua aqui, cortar, qualquer coisa. Tá aqui pertinho da pia, é só lavar, é bem fácil. E eu tenho a outra pia aqui para cozinhar. Então aqui eu tenho uma pia pequenininha, aqui eu tenho uma pia grandona, tá? A pedra, né? Eu tenho a pedra aqui parando aqui e eu tenho um freezer horizontal de uma porta preto. Do lado eu tenho uma cervejeira e do lado eu tenho uma geladeira expositora para os refrigerantes. Então tenho todos os equipamentos aqui, ok? Eu tenho aqui um bebedouro, um filtro d'água, tá? Para poder atender vocês aqui em cima, e eu tenho o revestimento mesmo da parede lá de baixo aqui atrás, tá? Avançando, olhando mais à frente, tá? Aonde o telhado acaba eu fiz uma marquise em vidro bem pequenininha, tá? Para proteger quando estiver chovendo, para a chuva não entrar tanto lá dentro. Eu tenho uma mesa com centro giratório e um ombrelone para ficar aqui nessa área descoberta, tá? Eu tenho espreguiçadeiras para poder utilizar aqui nessa área de banheira, tá? Essa área de banheira está do lado esquerdo de quem entra, né? Então tá em cima do corredor da casa e um pouquinho em cima da sala, mas eu consigo deslocar toda a tubulação e sair por fora da casa, e eu estou num vão bem pequeno, então acredito não carecer de reforço estrutural. O engenheiro precisa avaliar no local, tá? Mas eu crio um deck, tá? O degrauzinho aqui para subir, e eu levanto essa parede aqui até 1,80 m,
tá? E aqui também, ó, até 1,80 m, tá? Para trazer privacidade para essa área do chuveirão e para a área da banheira. E depois que passa a área da banheira, aí sim eu tenho a mureta numa média altura, tá? E um guarda-corpo de vidro acima dela, contornando tudo, ok? O chuveirão eu fiz revestido a parede atrás com o mesmo revestimento da cozinha e do corredor lá de baixo, né? E que eu contornei tudo isso aqui, tá? E eu fiz um chuveirão em madeira maciça, né? Com um chuveiro de inox preso aqui em cima, é um chuveiro de jardim, um chuveiro bem bonito. E a área do chuveiro fica rebaixada 2 centímetros com uma pedrinha de acabamento, mas com o mesmo piso de todo o restante, do salão e do terraço, né? Tem a parte coberta que a gente chama de salão e a parte descoberta que a gente chama de terraço. A área gourmet fica dentro do salão. E nessa parte aqui da frente, em cima da garagem, que não tem tanta privacidade, eu criei uma sala de estar externa, tá? Com fogo de chão, que vocês podem acender e assar cogumelos, assar um milho, podem só acender nos dias de frio, conversar, olhar as estrelas, e umas cadeiras de jardim, que são as Adirondacks, né? Que são cadeiras americanas, bem padrão americano, vocês conseguem encontrar em lojas como Leroy Merlin. Elas são baixinhas, a mureta subiu, vocês conseguem um pouquinho de privacidade em relação aos vizinhos e à rua, e criam um ambiente aqui para sentar, olhar as estrelas, conversar ao céu aberto, né? Alguns vasos com plantas aqui e lá atrás para criar esse aconchego, né? Aqui a visão de quem está dentro da banheira, né? Em cima do deck, tem uns vasos decorativos aqui nesse canto. Quando a gente olha lá para dentro, né? A gente tem um pendente aqui de ratã, de palha, trançado, bem bonito, para dar um apoio aqui para essa área onde a gente tem uma namoradeira, que isso aqui dá para deitar família, dá para deitar 3, 4 pessoas, é bem grandão, é um sofazão redondo, né? Mas é para se deitar em conjunto, em família, então dá para deitar um casal aqui, dá para deitar um casal mais um filho, é bem confortável, e uma mesa lateral para dar um apoio para isso também, tá? Logo após isso a gente tem ali, né, a mesa de jantar e uma televisão de 85 polegadas, bem grandona, tá? O nicho para botar o equipamento de TV, aqui a ilha, né, com as banquetas e ali a mesa de jantar com as cadeiras. A gente tem gavetas, tem todo o apoio, uma marcenaria boa aqui, tá? O telhado aqui, ó, eu tenho uma alvenaria aqui que fecha isso, pode ser de steel frame, pode ser fechamento em estrutura metálica com placa Glass Rock, ou pode ser uma viga de concreto. A gente precisa avaliar a estrutura no local para ter certeza, tá? E a gente fecha isso daqui, tá? Os pilares aqui avançam e a parede fica recuadinha, e a gente cria aqui, ó, uma estrutura em alumínio branca com um fechamento superior em vidro para chuva de vento não ter tanta facilidade para entrar, tá? Vale ressaltar que, se vocês acharem interessante, a gente pode considerar o fechamento disso aqui com portas e a climatização com ar-condicionado, tá? Se for para deixar aberto, a proposta é bem essa daqui. Bom, a gente retornando para dentro, eu tenho aqui, eu criei uma decoração aqui com os remos náuticos, né? Para lembrar aí a casa que vocês têm na região dos lagos, que vocês gostam, tem tanto carinho pela região dos lagos, né? Um tapete aqui também com uma temática náutica, listradinho azul, tá? Então trazendo bem essa carinha de casa de praia para esse cantinho aqui, né? Móveis de área externa, os remos, lá atrás uma flâmula, tá? De macramê, isso aqui é um trabalho artesanal, bem interessante, que cria também mais essa questão do aconchego, né? No ambiente, mesas de centro, poltronas. Aqui atrás a gente faz uma base em alvenaria, reveste a frente dela com mármore, tá? E apoia uma marcenaria do piso ao teto para guardar aqui todas as ferramentas, equipamentos, né? Você pode abrir isso aqui, ter divisórias compartimentadas para a gente conseguir guardar tudo aí que o Newton tem e a gente consiga uma organização aí, né, nesses itens de manutenção da casa, né, nas ferramentas e tudo mais que ele tem. Tá? Aqui a gente pode ver mais uma vez, né, o detalhe desse corrimão elegante que eu criei aqui para que a gente possa subir tendo um apoio, né? Aqui em cima, onde não temos o revestimento até meia parede, temos a textura de cimento queimado bege, amarronzado, um cinza amarronzado, tá? E temos o rodapé no próprio porcelanato madeirado de 20 centímetros, sem corte, a peça inteira também, só que ele deitado, né?
e as paredes em cimento queimado em tom de areia, né? Ou em tom amarronzado. E conversando, a mesma marcenaria lá de baixo, o mesmo revestimento lá de baixo. Eu só mudei o piso aqui de cima, mas usei o mesmo mármore lá de baixo, para a gente vir trazendo, né, essa mesma identidade para toda a casa. Assim que eu viro para cá, hoje é menor a área da lavanderia, né? Eu ampliei ela diminuindo o banheiro aqui nessa largura e cresci o banheiro lá para fora. Então eu criei portas aqui, tá vendo, com rasgos ventiladas, e atrás dessas 3 portas elas correm todas para lá ou todas para cá. Atrás dessas 3 portas eu tenho uma máquina de lavar, um tanque, um espaço para guardar os varais e uma prateleira em cima para apoio dos materiais de limpeza. E ao fundo aqui à esquerda fica a porta do banheiro, tá? Um espelho decorativo, o painel de pedra aqui, a pedra de destaque, né? Então a mesma pedra de destaque de lá de baixo, voltando aqui, ó, tá na frente dessa bancada. A gente tem um LED aqui para iluminar essa pedra aqui na frente dessa bancada. Ela também está no painel da TV, a mesma pedra lá de baixo, pedra natural, e fechando, ela também está nessa parede aqui desse hall de distribuição. Quando eu entro nesse hall, eu tenho uma bancada de pedra, eu tenho um espaço e eu tenho uma marcenaria embaixo. Para guardar uma toalha, um sabonete, alguma coisa que possa atender ali um hóspede, né, que precise tomar banho, aqui em cima, tá? E aqui à direita eu tenho a porta para um escritório e quarto de hóspedes, tá? Desculpa. E esse escritório e quarto de hóspedes abre janela para cá, para a escada, ok? Avançando, temos o banheiro. Eu segui o mesmo padrão de bancada, pia de 30 por 30, tá? O mesmo padrão de bancada com cantinho arredondado em Nero Marquino, uma prateleira embaixo, mesmo padrão. O vaso escuro igual lá de baixo, tá? Nero Marquina seguindo. Aqui eu fiz um nicho do piso ao teto e coloquei prateleiras e a pedra de acabamento nos dois lados, fazendo um acabamento bem moderno. Usei uma janela 60 por 80 tipo capelinha, então você abre ela como se fosse uma portinha para fora, né? Fica bem ventilado. Um chuveiro elétrico bom, tá? E o mesmo revestimento do terraço e a mesma paginação, né? Que é espinha de peixe, né? Fazendo esse zigue-zague para amarrar essa identidade. E no chão e nessas 2 paredes fica esse revestimento de madeira novo que a gente ainda vai comprar, tá? A proposta é que ele seja mais marronzinho, né? E nas 2 outras paredes, que é a da porta e aqui a parede de frente para o vaso sanitário, né? Entra o revestimento igual da cozinha, né? Esse mesmo revestimento aqui que a gente também utilizou como rodameio externo do terraço e das circulações lá fora. E entrando, por último, não menos importante, no escritório, assim que a gente entra no escritório, eu tenho uma grande bancada com uma mesa, com uma cadeira confortável, uma televisão, que o Newton gosta de televisão, então uma televisão para ele, que também pode servir para atender os hóspedes, uma prateleira de apoio aqui para apoiar essa área de trabalho e um armário alto para guardar também documentos, itens de escritório, pode guardar uma roupa de cama para poder atender os hóspedes, né? E aqui embaixo 2 gaveteiros de rodinha que podem ser deslocados. E na parede aqui ao fundo, quadros que vocês podem preencher com fotos de vocês, foto da família de vocês, de locais pelos quais vocês passaram, mas uma composição de quadros aqui que faça sentido para vocês, tá? Rodapé no porcelanato madeirado e o chão mesmo da área externa ali, tá? Essa parede aqui do fundo pintada numa cor escura para dar um destaque para a TV, um perfil de LED aqui em cima para fazer a iluminação disso, ok? E no lado oposto, temos um sofá-cama de casal de 1,40 m com um abajur, tá? Persianas romanas, fechando a janela, e os plafons tubete. E uma mesa lateral aqui, tá? Para poder dar apoio para esse sofá-cama. Quando for abrir esse sofá-cama, é só enfiar a cadeira debaixo da mesa, o sofá-cama abre e a porta ainda conseguir abrir aqui. Ainda funciona a abertura da porta, porque ela fica no meio do cômodo, tá? Voltando aqui, não menos importante, no banheiro a iluminação são 2 tubinhos daquele de sobrepor e um perfil de LED lá dentro do box, tá? Seguindo o mesmo padrão. Olhando em planta, o quarto de vocês, né? Fica um guarda-roupa aqui, 4 portas aqui nesse módulo maior e 2 portas aqui nesse módulo menor. Aqui eu tenho 4 portas nesse outro módulo, que é do mesmo tamanho que o guarda-roupa do quarto do filho. E aí eu tenho a TV um pouco embutida na parede e um pouco para fora. Então a gente cria esse nicho para quando vocês passarem por aqui, que vai ser apertadinho,
não esbarrar na TV, então a TV fica embutida no painel, e luzinha para lateral, tá? E um painel aqui por trás da cama, entre os guarda-roupas, a janela permanece onde era, e o ar-condicionado vem para cima da porta, ok? Passando para a cozinha, como funciona? Aqui é um móvel, né, com tampo espelhado, tá? Então aqui é um móvel de pedra e a gente cola um espelho em cima dele para poder colocar as decorações do vinho aqui em cima, usar como apoio para abrir o vinho, fazer as coisas, tá? Aqui a gente tem a cristaleira, uma circulação boa ao redor da ilha. Eu tenho uma ilha completa com fogão, com coifa, calha úmida e a pia, e embaixo disso aqui, nessa posição aqui, uma lava-louças, tá? E local para vocês poderem sentar aqui e fazer refeições rápidas, tipo café da manhã, tá? Assim que eu entro, como eu estou vindo da sala, eu achei interessante que entrássemos pela sala de jantar, então eu já criei um buffet aqui com a TV, tá? 2 vasos de planta aqui para dar adorno, tá? Plantas de baixa manutenção, que regar 1, 2 vezes na semana, 2 copinhos d'água já dei jeito, que não fiquem soltando folha, que não dê muito trabalho, né? Para ser planta interna. Uma mesa redonda com centro giratório, com 6 cadeiras em couro, não foi nem 5, foram 6, ó. E aqui um quadro decorativo, parede de pedra atrás, tá? A porta daqui a gente fechou e a gente criou uma porta onde era a janela, abriu essa janela até o chão, tá? Vasos de planta por toda a extensão do corredor, jardineiras retangulares, eu coloquei bananeiras de jardim, que são bananeiras ornamentais, elas não dão frutos, mas elas dão flor o ano inteiro, são bem fáceis de cuidar e muito difíceis de matar, eu costumo dizer, tá? São plantas de facílima manutenção, tropicais, aguentam o calor do rio. E passando aqui, né, por aqui, a gente tem geladeira, forno e micro-ondas na torre quente, bebedouro e um balcão aqui, né, para apoio de eletrodomésticos e café da manhã, tá? Aqui logo à frente, né, eu tenho prateleiras aqui, ó, do piso até o teto para dispensa, e embaixo da escada eu tenho um canto que dá para guardar material de limpeza, que não pode misturar, né, com coisa de comida, então fica para cá. E aqui, ó, assim que eu saio por essa porta, né, e venho aqui para o fundo, eu tenho aqui, ó, os tijolos vazados para ventilar essa área, e eu tenho aqui as botijas de gás, tá? Vocês conseguem ter facilmente aqui 2 botijas P13, uma presa num suporte alto na parede e outra embaixo, botar a válvula aqui, passar para o fogão aqui e também levar lá para cima para o terraço, tá? E aqui eu tenho espaço para botar vassoura, rodo, pá, uma escadinha, balde, o que for necessário, tá? Uma porta que abre aqui, vocês entram aqui e fazem esse apoio de manutenção. E aqui é a escada para subir, tá? Essa escada sobe, ela vira aqui, ó, em cima do que é o chuveiro, tá? E aqui no quarto foi a solução mais interessante. Esse quarto, deixa eu pegar aqui o outro para rabiscar, para mostrar para vocês. Esse quarto, antes, aqui era um banheiro e aqui era o quarto, tá? Então o que eu fiz? Eu cresci essa parede aqui para cá, para baixo da escada, ganhei esse espaço, tá? E cresci essa outra parede aqui, ó, até aqui, e coloquei a porta recuada para criar privacidade. Então eu criei um hallzinho para o quarto aqui, né? E aí eu eliminando esse banheiro que antes era aqui, né? Eu fico com um quarto bem mais espaçoso, ó, o banheiro era exatamente aqui, ó, nesse dente que eu deixei, que a parede do banheiro, quando eu media, ela era mais grossa do que as demais paredes. Então o banheiro era daqui para cá. Eu aproveitei para abrir a janela do quarto, uma janela alta, uma janela comprida, tá? Para ventilar adequadamente a área desse quarto, tá? Coloquei a cama mais ao fundo aqui, mais privadinha, de frente para uma TV, embaixo da janela para ter luz natural, a mesa de estudos, e aqui um guarda-roupa de 4 portas para o garoto, atendendo perfeitamente o quarto. Ainda teve espaço para uma mesa lateral e sobra bastante espaço de circulação, né? Do lado da porta aqui um gancho para prender a mochila, tá? Aqui, ó, a gente entra para o banheiro de frente para a pia, o vaso do lado, e o box aqui, né, uma folha de abrir assim, ó, o box aqui com espaço para o chuveiro e o nicho aqui, né, tudo funcional. E a gente consegue, agora eu vou apagar aqui, fazer aqui, ó, nessa parede lá no alto, a gente consegue fazer uma ventilação, e por cima do forro a gente consegue passar daqui para cá o duto de ventilação, para que a gente tenha a ventilação mecânica desse banheiro. Fica bem próximo também, a gente ainda consegue
de uma maneira otimizada, né? Resolver o quarto que não tinha como ter janela para dentro, a gente criou uma janela do quarto para fora, fazendo essa mudança de configuração, criou um acesso mais privativo ao quarto, não fica tão exposto para a cozinha, então cria um hall íntimo aqui, bem ou mal, por assim dizer, né? E cria um quarto com uma condição melhor, um espaço mais confortável para o filho, tá? E dessa maneira ficou resolvido o pavimento térreo. E o segundo pavimento, né, a gente tem a escada, ela sobe aqui, aqui a gente tem um degrau grandão ajustando para vocês subirem, nesse degrau vocês viram e para cá vocês têm 3 e a laje é o quarto degrau. Então a gente tem que cortar aqui, ó, o beiral que existe só para encaixar esse último degrau, o beiral da laje só no final aqui, tá? E a gente consegue fazer essa escada mais confortável. E esse buraco aqui que está branco é o teto da despensa e um pedacinho do teto do depósito, que a gente pode fazer de alumínio ventilado também, para poder não deixar enclausurado lá o depósito nem a despensa, tá? Bom, saindo de frente da escada, logo aqui, ó, eu criei uma paredinha para a escada sair aqui, e aí a gente tem aqui a sala de estar, o armário aqui, né, para tirar até essa parede torta, né, a gente faz o armário com a frente reta e o fundo acompanhando a parede, né, então a gente consegue dar essa sensação mais de retinho aqui em cima, coloca aqui o armário de serviço de vocês, assim que a gente entra aqui, né, o que eu fiz, eu criei o escritório, que é quarto de hóspede, o sofá-cama abre até aqui assim, a porta consegue abrir mesmo com o sofá-cama aberto, né? A porta fica abrindo aqui no meio. Se preferir, pode ser uma porta de correr também, não vejo problema, mas a porta de correr não dá isolamento acústico, tá? Então, se tiver alguém querendo dormir aqui e alguém conversando aqui fora, vai incomodar. Então, eu recomendo botar a porta de abrir mesmo, para que a gente tenha esse conforto acústico nisso aqui quando funcionar como quarto e principalmente como escritório, para ter silêncio. Botar a porta de correr passa barulho. Então, botar a porta aqui com uma vedação é essa portinha de abrir, tá? Então, a gente tem aqui a mesa grandona com um armário alto afastado da mesa, 2 gaveteiros embaixo, dos gaveteiros são de rodinha, televisão e sofá-cama. A gente tem aqui um aparador de pedra, tá? Que assim que a gente entra, a gente tem uma parede bonita aqui. E a gente tinha antes o banheiro, aqui é a jogada que a gente faz, ó. O banheiro antes, ele era isso aqui, certo? O que eu fiz? Eu demoli essas paredes aqui, que existem hoje, tá? Do banheiro, construí nova essa daqui fazendo a divisão e avancei até o final lá que a gente tem da mureta, aquele cantinho recuado, né? Deixa eu... eu fechei. Pera aí, eu vou achar aqui. Esse cantinho aqui, ó. Então eu cresci com esse banheiro aqui e absorvi esse cantinho para o banheiro, já me dando privacidade em relação a esses vizinhos aqui. Voltando. Cá estamos. Então eu cresci. Antes o banheiro ele só vinha até aqui, eu cresci essa área aqui para colocar o vaso e o chuveiro e coloquei essa janela aqui, tá? E o nicho do lado da janela. E aonde antes era o banheiro como um todo, ficou só uma grande pia. Ficou bem confortável esse banheiro. E ganhei espaço para ter aqui, né? 3 portas, elas correm todas para cá ou todas para cá, tá? Para um lado ou para o outro. Um painel de marcenaria bonito para esconder isso daqui. Aqui vocês podem colocar uma escada, os varais de pé que a gente pode usar para estender roupa aqui no terraço, um tanque de louça e a máquina de lavar que vocês já possuem, que vocês já compraram. Eu peguei o modelo, representei ela corretamente aqui, tá? Seguindo, temos essa sala de estar, né? Passando para cá temos a mesa, que é o local de confraternização máxima dessa área gourmet, então por isso eu coloquei a televisão em cima dessa mesa, tá? Então vocês cozinhando daqui conseguem ver TV, as pessoas sentadas aqui conseguem ver TV, as pessoas que estiverem na ilha de lado conseguem ver TV, tá? E aqui eu tenho geladeira expositora, cervejeira, freezer horizontal de uma porta, uma pia pequena, tá? Com uma bancada um pouco mediana para servir de apoio para o churrasqueiro e apoio do bar. Em cima dessa bancada um nicho para botar as bebidas. E logo após essa bancada eu tenho uma churrasqueira a carvão, eu tenho um forno
a lenha e eu tenho o fogão a lenha. Então eu tenho um sistema completo aqui, apesar de ser esse sistema completo, eu fiz ele com um padrão bem moderno, né? E revestido com o mesmo cimento queimado que a gente está trabalhando aqui, né? Na parede da escada, nessa parede do corredor e nessa parede aqui de entrada aqui, né? De detalhe, né? Então a gente traz esse mesmo revestimento aqui para a área da churrasqueira. E eu tenho uma ilha boa, grande, um pouco menor do que a que a gente tem lá embaixo, e sem a calha úmida, mas uma boa pia com uma cuba grande, o fogão aqui, o vidrinho contornando toda essa área aqui de preparo e aqui a área para sentar, né? Logo após aqui tenho a namoradeira bem grande, isso aqui se eu não me engano ela está com 3 metros, 2,80 metros, uma grande namoradeira, tá? Com uma mesa lateral, um pendente ao lado, tá? Aqui a gente tem vasos com bambus secos para fazer adorno nas duas laterais da TV, tá? Passando aqui mais para frente eu tenho o chuveirão aqui, essa área toda aqui bem grande aqui é rebaixada para a área do chuveirão não ficar molhando o restante do terraço. A gente tem aqui um deck para subir, a gente tem uma banheira de hidromassagem para 8 pessoas, essa é uma banheira, se eu não me engano, ela tem 2,80 por 2,80. Tem uma área aqui de banco, para vocês podem botar um estofado, tem os degraus para subir, aqui em cima vasos decorativos, tem iluminação de piso aqui nesse deck para iluminar aqui essa área, tem iluminação dentro da banheira também, ela acende de noite, e tem as espreguiçadeiras, que vocês podem ter gente dentro da banheira, outra pessoa aqui pegando um sol, né? Então fica bem interessante. Aqui eu tenho uma mesa para os dias de calor, quando vocês estiverem usando a área da banheira como piscina, se refrescando aqui, o chuveirão e tudo mais, para não ter que ficar lá dentro, né, lá longe, lá na área gourmet. Então tem mesas para vocês sentarem aqui em família. E eu tenho aqui, né, as cadeiras americanas, né, que são baixinhas, poltronas de área externa de madeira, com um fogo de chão aqui de centro, que vocês podem sentar, fazer uma fogueira à noite em dias frios, olhar as estrelas, conversarem e tudo mais, né? Então, basicamente, é isto. Eu vou passar aqui agora, rapidamente, para o modelo 3D, para a gente poder entender aqui uns detalhes que não dá para ficar claro pelas fotos, né? Então, por isso que eu demorei, né? Olha o que eu estava desenhando, eu desenhei tudo isso. O deck, né? Como ó, às vezes são 4 degraus para subir, ele é mais alto, ele fica basicamente da altura da mureta. A mureta vai ficar 70 do chão e vai ter mais um vidro de 50 em cima, deixando com 1,20 de altura aqui essa mureta, né? E aqui essa outra parte aqui ao redor da banheira é mais alta, vai a 1,80 de altura, tá? Eu fiz o chuveirão com piso rebaixado, como eu tinha dito, né? Os vasos decorativos aqui nesse cantinho, a banheira de 8, acho que é 8 pessoas, para 6 a 8 pessoas, virando para cá, mostrando bem o sistema do telhado, tá? Como esse telhado funciona, eu criei aqui um fechamento frontal para esconder ele, parecer uma construção de alvenaria, né? Vocês podem até fazer isso aqui em sistema de construção leve para não sobrecarregar tanto a estrutura da casa, tá? Aí aqui por cima eu tenho um telhado, se vocês verem a distância daqui do fundo até aqui da frente, 12 metros. Então a gente tem um telhadão de 12 metros. E lateralmente assim, avançando já para fora, é um telhado de 9 metros. Então fica um telhado menor cair para o lado e eu consigo uma calha aqui que não precisa ficar embutida. Se ela transbordar, ela cai no corredor, vocês conseguem ver se der algum problema entupir. Então não gera problema, tá? E eu fiz esse telhado com uma inclinação de 10%, tá? A proposta é telha sanduíche termoacústica, ok? Eu vou abrir aqui. Acima dessa telha, eu fiz toda a estrutura do telhado em treliça de 3 polegadas, recomendo a reforçada, a representação aqui é simples, mas eu recomendo a reforçada, tá? Para que você tenha uma estrutura bem reforçada, para que você consiga apoiar placas solares no futuro aqui em cima, tá? Então já prevê que toda essa estrutura seja feita em treliça de 3 polegadas, que assim você fica seguro para encher isso aqui de placa solar no futuro, tá? Eu vou ocultar agora as treliças. A gente pode ver aqui, ó, eu criei um alçapão. Aqui é onde fica hoje aquele buraco para acessar, né, aqui, e as caixas d'água vão ficar aqui. Recomendo colocar caixas d'água de 500 litros, para vocês conseguirem fazer o acesso de manutenção aqui por debaixo desse telhado, que já é baixo hoje, vai continuar sendo, tá? Agora eu ocultando o teto,
a gente pode ver, né, a churrasqueira, ok? O forno e o fogão. Não ficou com aquela cara colonial, quando o pessoal faz esse conjunto completo, fica com aquela cara de tijolinho, colonial, né, casa de campo. Ficou com uma cara bem contemporânea, bem moderna. Espaço para armazenar lenha bacana aqui de baixo, para vocês poderem, né, acender o fogão ou o forno a lenha, a churrasqueira até também na lenha, que muda o sabor da comida. A churrasqueira aqui está uma de espeto, mas vocês podem imaginar também uma de grelha, tá? Não tem problema nenhum. Aí eu tenho gaveta aqui, ó, para guardar faca, garfo, utensílios para o churrasco, tábua. Tem duas portas aqui também, dá para esconder alguma bagunça aqui de baixo, potinho, coisa. Coqueteleira do bar, copinho para o bar, né? O bar, ele fica como esse nicho grande com iluminação dentro, que o micro-ondas está ali dentro também, tá? E com o apoio aqui dessa bancada que divide com a churrasqueira. O churrasqueiro corta uma carne aqui do lado da churrasqueira, consegue lavar bem fácil, né? Porque se o churrasqueiro tivesse que atravessar dali para cá, essa bancada aqui não tivesse uma piazinha, ia ser bem ruinzinho, né? Então a gente bota uma pia pequenininha só para lavar a mão, lavar um copinho, um negocinho, e deixa a pia principal aqui do outro lado. E aí temos aí o freezer, né? A cervejaria, a geladeira, a parede aqui ao lado, né? E toda essa entrada aqui, essa área de entrada aqui toda em cimento queimado ou marmorato, né? Num tom areia. Nós temos a ilha, né? Vamos dar uma olhadinha nessa ilha, ó, com um vidrinho contornando, tá? Para o vento não apagar o fogo e também para proteger ali as visitas que estiverem sentadas ali. Aqui, gavetas para utensílios, báscula invertido em cima, que é tipo uma tampa que abre para baixo, e embaixo dois gavetões. Então a gente tem bastante funcionalidade aqui nessa marcenaria, tá? Temos aí o balanço de piso ali, dois vasos grandes com bambu seco nele, para não dar manutenção, não ficar molhando aqui, né? Aqui dentro, né? A mesa grande, tá? Para 8 pessoas, uma mesa de 2,40 m por 1 m, 1,10 m, de madeira maciça, bem resistente, uma televisão bem grandona. Se eu não me engano, ela tem 85 polegadas, ela tem 1,90 m essa televisão, tá? E o nicho da mesma largura que a TV, com 8 a 10 centímetros de profundidade, o fundo revestido aqui na mesma pedra que você vai usar lá embaixo. Eu representei uma serrada, uma lajota. Se vocês preferirem, pode ser aquelas placas, né, assentadas mais orgânicas. A gente pode conversar mais sobre isso, tá? Esse nicho aqui, ó, na lateralzinha dele aqui, a gente faz um tubinho preto para ficar invisível e passa um tubo aqui por dentro da parede levando o cabo que conecta a TV no aparelho. A gente bota o aparelhinho da TV aqui embaixo, ou num canto ou no outro. Passa um tubo de 50 milímetros aqui por dentro da parede para esse fio sair e a gente não conseguir ver, tá? Então faz uma instalação oculta, tá bom? Passando para cá, duas arandelas, que é uma iluminação típica de área externa, então para lembrar que isso aqui é um terraço, né? O armário aqui, ó, pegando a parede torta lá no fundo, mas na frente fazendo ele retinho, tá vendo? Aqui, ó, a gente cria a paredinha avançando, bota a pedrinha em cima dela. Eu nem levantei a altura, eu coloquei o sofá, que aí as pessoas ficam distantes dessa parede, não tem como cair, né? Mantive ela baixinha para ficar bem agradável visualmente, tá? Passando para cá, ó, a escada, vocês conseguem ver? Ó, eu vou botar em preto e branco, ó. Olha como é que ela tem que ficar, ó. Então, a gente vai mudar o tamanho dos degraus, a quantidade dos degraus, tá? Vai refazer essa escada e vai colocar aqui, ó, um patamar de transição, tá? E aqui, ó, a gente tem beiral. A gente vai cortar o beiral para criar esse último degrau aqui, mas vai ser só esse pedaço aqui de 85 centímetros, tá? A escada, no primeiro lance ela ficou com 90 centímetros e no segundo lance aqui ela está com 85 centímetros. Então, a escada bem confortável, bem tranquilo para subir geladeira, para subir sofá, subir as coisas pesadas. É uma escada com os degraus com a altura padronizada, calculada, confortável, tá? Seguindo norma, tá? A escada de vocês não segue norma, a gente tem que fazer não só por conforto, mas também por normativa, para ser uma escada confortável, tá bom? E colocando um corrimão de madeira bem bacana, decoração aí da flâmula, né, de macramê, tá? A janela aqui do escritório, os remos ali, toda a decoração, né? Quando a gente vem aqui agora, as três portas, né, elas podem correr para um lado ou para o outro, elas são de correr. Elas têm os risquinhos em cima, tá vendo esses cortes para ventilar, para não ficar fechado 100%. E aqui dentro, ó, os
spotzinhos de sobrepor, porque aqui é embaixo da laje, né? A máquina de lavar de vocês, o tanque, uma prateleira de granito em cima para apoiar o sabão em pó, apoiar as coisas, né? E aqui o cantinho para botar balde, vassoura, rodo, pá, varal, colocar baguncinha aqui, as coisas aqui, né? Então vocês abrem tudo para um lado ou tudo para o outro. Ao fundo aqui, né, a nossa bancada de pedra com uma marcenaria construída afastada dela, né, com espaço, e o banheiro entrando aqui à esquerda no fundo do corredor. O mesmo padrão da pia do quarto lá do garoto, né, e aqui o nicho diferente, né, que ele fica embutido na parede do chão até o teto, ele fica um pouquinho embutido e a pedra avança um pouquinho para fora, tá vendo? E aí a gente consegue botar essas prateleiras para ficar interessante. E o chuveirão da Lorenzetti, chuveirão elétrico bacana, um box de Roldana, um box Elegance, tá? A prateleira de vidro em cima, os espelhos orgânicos, tá? Passando aqui para o escritório, né? A porta abre no meio, e aí do lado de cá a gente tem, né, a parede lá escura, tá vendo? Para a TV ficar bem destacada, e não cansar a vista quando estiver aqui trabalhando. Espaço para botar o computador, prateleira aqui para apoio, para botar um relógio, para botar alguma coisa, apoiar um celular, deixar aqui carregando. Esse armário mais alto do que a mesa, então a mesa vai de fora a fora, né? E nesse armário aqui tem uma roupa de cama para um hóspede, tem algum material de apoio. Embaixo aqui os dois arquivos para trabalhar, função escritório, né? E aí tem as fotos lá na parede do fundo, né? E eu tenho sofá-cama de casal, mesa lateral e abajur, e a persiana romana de teto, ok? Bom, aqui eu dei uma passada rápida no segundo andar, inclusive no telhado e na estrutura dele. Agora eu vou ocultar o segundo andar para a gente dar uma olhada no primeiro andar, tá bom? Vou ocultar os tetos aqui do primeiro andar para a gente passear. Olhando aqui, que temos, assim que a gente vem pela sala, né, eu revesti essa passagem aqui em granito, como hoje já tá quebrado, mas a gente em mármore, né, o mesmo mármore das bancadas, o Nero Marquina, tá? Então, assim que a gente entra, logo nessa paredinha de lado que existe, a gente já reveste ela em pedra, porém, atrás dos móveis, a gente faz em cerâmica. E aonde fica aparente, a gente faz em pedra, tá? A cerâmica nessa parede aqui, que divide com a área externa toda, o fundo da cozinha, né? E temos ali a parede do fundo. Ó, se eu ocultar os móveis, ó, a cerâmica ela pega atrás dos móveis, tá vendo? E a pedra, que é mais cara, fica só num pedaço selecionado. A gente tem os armários aqui em cima da geladeira. Eu costumo dizer que esses armários aqui são aqueles para guardar a travessa de final de ano, que vai fazer aquelas sobremesas do final do ano que você só usa para Natal e Ano Novo. Aquela louça esquecida fica aqui em cima, tá? Um nicho para embutir a geladeira side by side com o refrigerador embaixo, como vocês me solicitaram. Um micro-ondas embutido com máscara, não é um micro-ondas de embutir, a gente cria uma máscara de marcenaria, uma portinha de leve toque para fechar ele, tá? E um forno aí sim, esse a gás de embutir, tá? Aí aqui embaixo porta-gaveta, tudo mais para guardar os eletrodomésticos, para esconder, tá? Aí aqui fica a cafeteira fixa, a gente pode apoiar o airfryer, batedeiro, o que for aqui em cima, o bebedouro aqui, tá? E as prateleiras para itens de decoração, botar um tempero, alguma coisa ali, tá? A ilha, que é a estrela dessa cozinha, né? Com uma grande cuba de 50 por 40 com 20 de profundidade, uma cuba bem grande, dispensers de detergente, para não ficar detergente aqui em cima, bagunça, o detergente fica embaixo da bancada, né? As portas para acessar aqui embaixo da bancada, temos aqui a lava-louças, e aonde fica o cooktop, né? Esse primeiro aqui é uma gaveta falsa, daqui para baixo a gente tem 3 gavetas de tamanhos diferentes para guardar utensílios de cocção que auxiliam aqui a preparar a comida. Essa janela que existia aqui, ela era maior, né? Eu diminuí ela um pouco, eu fechei um pouco aqui para ela ficar com 60 aqui para a bancada encaixar e transformei ela em porta. E essa outra eu aumentei bastante para baixo para ela ficar bem grandona, ficar a cozinha bem arejada, criar ventilação cruzada, tá? E olhando para o outro lado, temos a TV, né, como eu já havia dito, um buffet, um móvel pronto, que a gente compra e coloca aqui para louças do dia a dia, para apoiar aqui a mesa de jantar, vasos cônicos, grandes, com uma vegetação de baixa manutenção ali para criar um apelo para essa área.
tá? E uma televisão de 50 polegadas aqui para vocês assistirem enquanto estiverem fazendo refeições, tá? E também preparando comida aqui, fica bem bom para assistir, né? Daqui, ó, da área aqui lavando louça, assistindo TV, ouvindo uma música, né? Tocando na TV, fica bem confortável. O que era a janela aqui, né? Do lado esquerdo da casa quando a gente entra, né? Vira a grande porta e a gente fecha a porta para criar uma privacidade para essa janela do quarto, que ficou uma janela bem grande, né? Ficou uma janela de 80 de largura, mas com 1,70 de altura. É uma janela grande mesmo para ventilar bem a área do quarto. E esse tamanho não é por acaso, tá? Esse tamanho é calculado, tá? É 1/8 da área do piso, então a gente consegue ventilar adequadamente o quarto, porque esse quarto sem essa janela pode causar problemas respiratórios em quem dormir aqui, tá? Então isso aqui é também normatizado, isso aqui não é uma coisa aleatória, isso aqui é calculado, tá bom? Bom, temos a iluminação que vem no teto, vira e desce, né? Um espelho aqui e uma mesinha aqui de apoio, e aqui a porta para entrar no quarto, tá? E o quarto está lá com a porta de entrada do quarto, né? Um guarda-roupa igual ao do quarto do casal lá, de 4 portas, né? O do que fica dividindo com o banheiro até o teto. Aqui a porta para entrar no banheiro, vou ocultar o forro do banheiro, ó, sem o forro do banheiro, a gente entra no banheiro por essa porta de frente para a pia, né? Passando para cá a gente tem a prateleira de granito em cima do vaso, o vaso embutidinho ali, bonitinho, e de frente para o vaso a gente tem o box, né? Transformou isso aqui numa boa suíte, um nichozinho básico aqui, tá? E o chuveiro ali, com um box de abrir, de porta de giro, e aí aqui no alto a gente coloca na parede aqui, ó, bem aqui, ó, um vento kit, um exaustor, para poder, aí aqui no quarto a gente tem o forro mais baixo, a gente consegue passar, né, pelo quarto ali para a área externa, por cima do forro, essa ventilação, né, do banheiro, tá bom? E a gente tem aí uma cabeceira em marcenaria, né, ó, essa cabeceira contorna todo o quarto, abraça a cama, com uma luzinha jogando para cima, uma luz indireta. A gente tem spots aqui em cima da cama, a gente tem spots aqui em cima da mesa de estudo, para iluminar a área de estudo, e a gente tem um perfil de LED fazendo aqui esse canto, iluminando tanto a entrada, o guarda-roupa, a porta do banheiro e a área de TV. Então esse aqui faz meio que uma iluminação difusa, geral, ok? Distribuindo bem essa iluminação aí do quarto. Essa porta aqui, ó, se vocês verem, essas duas linhas que eu deixei marcadas aqui, são a coluna que tem hoje aí. Então eu estou fechando aqui na frente dessa coluna, né? E aqui para trás dela eu estou usando para banheiro. E do lado direito da coluna eu estou usando já para fazer, eu vou ocultar aqui esse tetinho, né? Aí eu tenho aqui, ó, a nossa despensa, aqui onde guarda a comida, e embaixo da escada aqui, num lugar um pouquinho mais apertado, com 1,70 de altura, mas dá para entrar agachado, né? Me sobra um espaço, e esse espaço fica para guardar o material de limpeza, né? Um depósito do material de limpeza separado da comida que é aqui, tá? E dividindo pelo lado de cá, né, a gente tem uma portinha que entra, o tijolo vazado para o gás não ficar enclausurado, duas botijas de gás, uma no suporte de piso e uma no suporte de parede, para atender aí a cozinha e a área gourmet, né? E um lugar aqui para guardar pá, rodo, vassoura, balde, o que vocês possam precisar. Então é um cômodo apertadinho, é bem estreito, tá? Tem 50 centímetros, mas dá para entrar ali e fazer a manutenção do gás, guardar uma escada, uma vassoura, uma pá, um rodo, né? E antes, essa parede aqui que não existia, a gente constrói ela para fazer esse acesso à despensa e esconder o gás ali atrás. O gás a gente puxa daqui para lá, bem tranquilo de botar todo o gás da casa passando por dentro das paredes ou por dentro do contrapiso e chegando aqui, tá bem? E aqui no quarto de vocês, né? 3 spots entre a cama e o guarda-roupa dos dois lados, cabeceira iluminada, persiana embutida no cortineiro, guarda-roupa de 4 portas mais 2, e aqui o mesmo guarda-roupa de 4 portas, que é o mesmo guarda-roupa de 4 portas de quarto do filho ali. Então é um guarda-roupa sob medida, tá? É marcenaria, vocês fazem a parte interna personalizada. Ele tem 1,55 m de largura, tá? Por 2,75 m de altura, sendo que tem as portas superiores separadas das inferiores, né?
Então a gente tem aí um bom aproveitamento. E aí a gente tem o painel de TV, né, de marcenaria, com iluminação saindo nas duas laterais, semi-embutindo a TV na parede e embutindo no painel também. E o ar-condicionado passa para cima da porta de entrada, tá? E o espelhinho aqui de frente para a porta de entrada, do lado da porta do banheiro, o espelhinho de corpo inteiro, tá? Então assim a gente resolve o projeto, ok? Não menos importante, o corredor aqui não faz muita parte, mas ele aparece de lado, então eu acabei preferindo botar. Eu coloquei uma arandela aqui, tá? A cada 4 metros nesse corredor, tá? E vasos, né? Os vasos retangulares com as bananeiras de jardim, que faz um volume, fica bem bacana. Aparece borboleta, aparece beija-flor, é muito legal isso daqui, tá? E não dá muita manutenção. E a gente faz isso indo até lá na frente, né? E também a parede revestida, né? Com a peça de piso que vocês compraram de 1,20, é 1,13, né? Então, rodapé de 1,13 de altura. Aqui tem 1,13. A peça de 1,13 por 50 e pouco, né? Que vocês compraram aí, eu não me recordo a medida ao certo. E aqui nessa parede da porta do quarto ficou também o revestimento da pedra. Então, quando vocês entram por esse corredor, né, para ir diretamente à cozinha, vocês têm essa visão bonita, tá? E a mesma coisa no outro corredor, a gente repete. Só um segundo que o programa está dando salvamento automático. Aqui a gente tem esse corredor, né, as plantas, a passagem, a escada, né? Aqui a parede de tijolinho vazado e a porta aqui. Então a gente resumiu essa cozinha, né? Aonde era uma janela lá virou uma porta, aonde era uma janela que a gente diminuiu a largura dela e transformou ela em porta, e aonde era outra janela que a gente aumentou ela mais para baixo e fez uma janela grande, tá? E considerando tudo com esquadria completa, com sistema de vedação completo, tá? Linha Gold ou linha Suprema, para vocês terem isolamento térmico e acústico, ok? E aí depois eu queria confirmar com vocês se vocês têm interesse em ar-condicionado na cozinha e em fechar o terraço, tá? Com portas também ali, né, no limite aqui. Se vocês tiverem, a gente pode colocar portas aqui, ó, fechando aqui essa frente toda e colocar um ar-condicionado lá no fundo, em cima da escada, né? Nessa área aqui a gente pode colocar um ar-condicionado bem grande aí para pegar toda essa área aqui, tá? Mas já adianto, é uns 90 mil BTUs para conseguir refrigerar esse salão todo aqui. É um ar-condicionado de alto valor agregado. Então, se for só para ser um terraço mais simples, eu acho que assim já atende. Se vocês quiserem uma área gourmet climatizada, a gente precisa prever a porta e o dimensionamento desse ar-condicionado, tá? Pela minha experiência, 96 mil BTUs para atender essa área aqui, tá bom? E para a cozinha, pela minha experiência, um de 48 a 60 mil BTUs aqui para essa área de cozinha, tá? Considerando que a sala é aberta, né, tem o corredor aqui, a gente poderia colocar esse ar-condicionado aqui posicionado na sala de jantar, visando refrigerar bem aqui toda a área de cozinha, se vocês tiverem interesse, tá bom? No mais, acredito que eu tenha apresentado tudo. Revestimento de destaque da cozinha, né, na bancada, na parede do fundo, nessa outra parede e nessa outra parede. E aonde ele não aparece, por trás dos móveis, a gente bota o revestimento que é mais em conta, tá? Entrei com a pintura aqui para trazer essa cara de sala mesmo para a parte de jantar. Entrei com o revestimento aqui para mostrar que aqui é a cozinha. E a parede do fundo ali toda também para proteger, porque tem os banheiros, tem a despensa, então a gente protege essa parede toda. E a parede da porta do quarto também em pintura, tá? Eu espero que gostem, que eu tenha conseguido atender aí as demandas. Aqui eu trabalhei com o que eu entendi, né? Isso é dentro da minha experiência, o que eu entendi que vocês precisavam dentro do que vocês me contaram. Olha lá, esses vinhos aqui, ó, dentro aqui da cristaleira, né? Eles não ficam climatizados, são vinhos armazenados, tá? E esses que ficam aqui é no climatizador, a adega climatizada. E aqui é o lugar para vocês apoiarem as coisas de vinho, tá? Mas eu espero que eu tenha conseguido atender, né, todas as necessidades de vocês, resolver os problemas. A gente nem falou sobre lava-louças, mas para o padrão aqui da cozinha que a gente está trabalhando, eu acredito que essa lava-louças aqui seja importante para melhorar a qualidade de vida de vocês também, tá? Isso aqui é uma 14 serviços, tá, que eu coloquei aqui. E agora é o momento que eu digo, eu vou dar uma parada no trabalho para vocês poderem assistir esse vídeo. Assistam quantas vezes necessária,
tá? Se tiverem dúvidas, vocês me perguntem, tá? Não existe pergunta burra, tá? Burro eu costumo dizer que é não perguntar, então qualquer coisa, como é que funciona isso, ou por que isso aqui é assim e não assado, esse é o momento, então tirem dúvidas, perguntem para mim tudo que vocês tiverem para perguntar, tá? Assistam quantas vezes necessário, tá? Vejam em família, tá? E qualquer coisa vocês me perguntem. Se tiver algo que não está de acordo, que vocês não tiverem gostado dentro da experiência de vocês, me perguntem, que aí eu posso fazer a modificação. Fala comigo, conversa comigo, tá? Nesse momento eu vou parar o trabalho e vocês vão ter que assistir, e quando vocês terminarem de assistir, vocês vão pensar, e pensando vocês vão ter suas reuniões de família e vão decidir o que é melhor para vocês. Se vocês quiserem mudar alguma coisa, vocês me falem e a gente faz essa mudança antes de eu seguir. Depois que vocês falarem para mim, Janquiel, eu quero mudar isso, mudou, tá tudo certinho, vocês falarem que tá aprovado, eu vou ter que trabalhar em outro programa, tá? E nesse outro programa, eu faço a documentação, onde eu transformo tudo isso em desenho técnico, para poder colocar as medidas, as informações, o posicionamento dos pontos de tomada, os posicionamentos dos pontos de água, de esgoto, eu vou marcar tudo isso para vocês, tá? Posicionamento de iluminação, planta de iluminação, então a gente vai... aonde vocês têm que quebrar parede, aonde vocês têm que construir parede, mostrando toda a marcenaria, mostrando todas as elevações, mostrando os móveis para o pessoal conseguir fazer, construir esses móveis, especificando tudo que aqui tem, tá? Para vocês conseguirem fazer a execução. Vou criar um caderno técnico para executar essa obra, tá? Se vocês verem aqui, tem esse risquinho aqui no teto, isso aqui é onde, aqui é a laje que existe lá em cima da caixa d'água e o resto é forro que fica por baixo do telhado, tá? A laje aqui, tá vendo? Então aqui, essas geladeiras aqui estão de costas para o banheiro. Então, eu vou pedir que vocês assistam com calma. Se não tiver nenhum ajuste, vocês me aprovam e eu passo para a próxima etapa, que é a etapa de documentação. Mas é muito importante que vocês entendam, depois que eu entrar na etapa de documentação, não é permitido mais alterações, porque eu já vou estar trabalhando em outro programa. Então, eu fazer alterações depois de eu estar em outro programa é muito mais trabalhoso, tá? Então, eu preciso que vocês assistam, entendam, perguntem, se necessário, peçam alterações e depois de todo esse processo, vocês aprovem. E quando vocês aprovarem, não pode mais pedir para mudar, tá bom? Então, assistam com calma, façam as reuniões de vocês e eu espero de coração que vocês gostem. Eu fiz com muito carinho, com muito zelo em todas as informações aqui colocadas. Aqui tem mais de 60, 70 horas de trabalho envolvido, eu até perdi a conta já das horas trabalhadas, tá? Em 2 semanas é bastante coisa, tá? Eu praticamente parei os meus outros projetos para conseguir dar essa prioridade para vocês, ajudar vocês, para vocês não perderem o pedreiro de vocês, tá? Eu espero que tenha atendido, que vocês gostem, tá? E que a casa fique maravilhosa, conforme planejado, e que sejam palco de muitos momentos felizes, tá? Para vocês todos, para a família de vocês, para as confraternizações de fim de ano e para o dia a dia, para a vida de vocês, tá? Eu espero ter conseguido atender toda a demanda, tudo que vocês precisam e ter feito isso de maneira eficiente, tá? Bonito, tá? Mas funcional, tá? Uma coisa que foi falada e eu não implementei no projeto, para fechar, o Newton pediu que eu colocasse janelas aqui no alto, né? Mas aqui eu já tenho essa prateleira do bar, se eu colocasse aqui seria pouca coisa, e do lado de cá a gente tem a edificação ali com falta de acabamento que não ficaria bonito. Então, qual é a questão aqui? A frente aqui grandona aberta é aberta o suficiente para ventilar. Isso aqui nos traz privacidade e o principal, o sol ele nasce aqui na frente e ele morre lá atrás desse lado aqui. Se eu coloco a janela aqui, é ponto de entrada de calor, tá? O norte aqui é voltado para cá, nessa direção, tá? Então, se eu abro janela voltada para o norte, esse calor pegaria diretamente aqui e entraria no ambiente.
então a gente também protege quando a gente utiliza a parede sem a janela. Então a nossa janela é essa grande abertura aqui, tá bem? E eu tenho aí, ó, essa coberturazinha de vidro aqui, essa marquisezinha pequenininha de 50 centímetros aqui, para proteger um pouco para a chuva de vento não pegar tanto lá dentro. Pode ter um toldo na ponta que vocês desenrolam, uma lona cristal, alguma coisa, ou podemos fechar com uma porta, botar uma soleira aqui e fechar com uma porta. Valendo ressaltar que essa porta é um investimento alto, tá? Eu diria que essa porta aqui é mais de 20 mil reais, ok? Só essa porta, porque ela é bem grandona, tá? Tem aqui, vou dizer para vocês, 7,25 metros por 2,50 de altura. Então é uma porta sob medida, é uma porta sofisticada. Então há de se pensar se vocês de fato querem utilizar uma porta aqui, tá bom? Bom, aguardo o retorno de vocês, espero que gostem e agradeço mais uma vez a oportunidade de participar desse momento importante, do planejamento, dessa etapa importante do desenvolvimento aí do lar e do local de morada da família de vocês pelos próximos anos, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade de participar e vamos para frente, continuar aí esse planejamento para vocês conseguirem executar conforme o projeto, tá? Aguarda aí os possíveis pontos de ajuste ou aprovação para a gente proceder. Um abraço, excelente término de semana. Tchau, tchau.